Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje a gente está discutindo a química do amor e, além disso, já começam a surgir outras qualidades da discussão, que conta com a presença da Cibele Fabichak, que é médica e autora de livros sobre sexualidade. Depois até você mostra o livro, vai falar um pouquinho mais dele. Tá? Temos também a Maria Alves Bruns, que é coordenadora do grupo Pesquisa Sexualidade e Vida, lá da USP, e o Ricardo Oliveira Souza, que é pesquisador neurologista lá do Instituto DOR e professor da Unirio. Bem, a gente acabou o bloco com a professora Maria colocando uma coisa que parece meio um estigma, né? As mulheres, mesmo homossexuais, teriam relacionamentos mais longos e os homens seriam mais volúveis, mesmo no relacionamento homossexual. Essas questões, eu vou remontar primeiro até para o Ricardo, elas também são visíveis do ponto de vista das pesquisas que vocês fazem. São. E depois a gente vai ver se quimicamente tem alguma razão de ser. Existe um dado muito curioso sobre o cérebro do homossexual masculino. As áreas de diferenciação sexual no cérebro, elas se localizam em alguns núcleos específicos do hipotálamo. E esses núcleos do homossexual masculino, eles têm características femininas. Isso não significa que o homossexual masculino seja uma mulher num corpo de homem. Pelo contrário, o que existe é uma condição completamente original que não é nem exatamente homem, nem exatamente mulher. Aquela ideia popular do homossexual como mulherzinha, ela não é verdade. E existe uma combinação muito curiosa no homossexual masculino, porque ele tem a hipersexualidade do homem exacerbada, só que direcionada para um objeto sexual do mesmo sexo. O homossexual feminino é exatamente a sexualidade da mulher, que em média é menor do que a do homem, direcionada para uma pessoa do mesmo sexo. Então existe um escalonamento. Eu até gostaria de saber o resultado das pesquisas da Maria, exatamente se bate. Nós temos, em média, uma sexualidade menor, daí a maior estabilidade dos casais homossexuais femininos, uma sexualidade média um pouco maior entre os casais hétero e uma sexualidade extremamente acentuada entre os casais homossexuais masculinos, daí a maior rotatividade. Bate, Maria, vamos lá, para então, não deixar para o ar. Nós trabalhamos com a pesquisa qualitativa. Então, nós trabalhamos com a história de vida destas pessoas, desses sujeitos, né, que a gente na pesquisa chama de colaboradores. Então, eu não tenho assim, essa categoria hiper, hipo, hiper, né? Mas nos relatos, e a hora que a gente faz uma análise do todo dessas pesquisas, então a gente percebe pelas histórias de vidas desses sujeitos que eles têm uma manifestação da sua sexualidade diferenciada em termos de estabilidade ou de serem mais volúveis, colocando da maneira como coloquei no popular, né? Isso. Então eles se expressam de forma diferenciada. Mas eu estou achando isso extremamente interessante porque me parece que aí há um encontro da pesquisa qualitativa com a quantitativa que é realmente muito oportuno, né? Deixa eu aproveitar, então, para pedir para a Cibele, já que eu falei, né, a questão do volúvel, não, dessa diferença entre, afirmada agora pelo Ricardo, entre homem e mulher, quimicamente, como é que é isso? Eu acho que nós temos que lembrar o seguinte, existe uma diferença importante do ponto de vista hormonal quando a gente fala em desejo, não é, sexual. Quer dizer, um dos gatilhos fisiológicos do desejo sexual, que é o início, né, do comportamento sexual, vamos dizer, do ato sexual, enfim, de tudo que é todo o conjunto, né, do comportamento sexual, que é a testosterona, né? A testosterona é um hormônio fundamental aí no gatilho desse desejo sexual. E a gente tem que lembrar que os níveis de testosterona no homem, eles são classicamente mais altos do que na mulher, em torno de 10 a 15 marcou vezes. No imaginário humano que testosterona é homem, embora a mulher também tenha. Exatamente. Mas a mulher, ela também, claro, possui níveis, só que menores.
Então, uma das possibilidades, né, que a ciência vem aí tentando identificar, e juntamente com as áreas aí do sistema nervoso central, é o papel dessa testosterona, né, no homem, e como essa testosterona ela ativa outras áreas, por exemplo, do sistema límbico, né, dentre elas, uma delas que é a amígdala. A amígdala é uma estrutura dupla, né, que está localizada aí na região temporal aqui do nosso cérebro e que tem a ver muito com o desejo sexual, né? Ela tem relações aí com o hipotálamo, que é uma estrutura que expressa as nossas emoções e que, né, libera através de glândulas aí a testosterona. Então, aparentemente, no homem, a amígdala, ela tem uma atividade maior, está totalmente, intimamente ligada com o desejo sexual e mais ainda. Também se descobriu que o hipotálamo, durante as fases iniciais, né, da atração sexual, do desejo propriamente dito, o hipotálamo ele está mais ativado no homem do que na mulher e tem a ver principalmente com as funções de ereção e ejaculação. Né? Então, mas no caso específico da primeira discussão, de certa maneira, o que eu chamei de ser meio volúvel ou menos constante, vamos dizer assim, se justifica por aí? Existem linhas de pesquisa que tentam justificar a partir dessa diferença hormonal, né, não só da testosterona, mas principalmente por ela, e pela atividade maior ou menor de determinadas estruturas, né, do sistema límbico, que é a nossa central das emoções. Teve uma coisa que eu achei interessante quando eu pesquisei um pouquinho aqui para conhecer do seu livro, do seu trabalho, que um dos estágios, né, que seria o amor mais permanente, a fase mais, seria regulado por um hormônio, oxitina, não é isso? Ocitocina. Oxitocina, desculpe a falha, mas parece que esse é o mesmo que parece que é usado também para auxiliar na amamentação, quer dizer, tem a ver com a permanência da espécie, realmente? Na verdade, a oxitocina ela é um hormônio e é um neurotransmissor, né? Na verdade, ela tem aí dupla ou tripla função. Então, na verdade, as primeiras pesquisas identificaram a oxitocina como tendo efeitos, por exemplo, no parto, né? Tanto que o nome oxitocos, né? Aceleração, acelera o parto, porque contrai a musculatura lisa do útero. E também a oxitocina, ela favorece, estimula a amamentação, né, nas glândulas mamárias. Então, as primeiras funções conhecidas da oxitocina eram do ponto de vista hormonal. Só que depois, com as pesquisas, se descobriu que esse hormônio, ele é muito mais que um hormônio. Ele também age no sistema nervoso central, como um neurotransmissor entre as sinapses, entre os neurônios. E tem uma função fundamental aí, né, no sistema límbico, que é, vamos dizer, a nossa central das emoções, porque ela interage com várias estruturas e ela acaba expressando essas reações emocionais, né, através, por exemplo, do hipotálamo, que é uma estrutura que expressa as emoções. Então, se eu sinto alegria, eu vou rir, se eu sinto medo, eu vou tremer, e assim por diante. Mas esse mesmo elemento que é capaz de estimular a amamentação? Sim, a oxitocina se descobriu que, por exemplo, durante o orgasmo, existem picos altíssimos de oxitocina. Porém, há diferenças entre os sexos, no caso. Feminino e masculino também? Só que assim, a oxitocina, na verdade, ela tem uma irmã gêmea, né, uma molécula irmã gêmea, que é a vasopressina, que está presente mais no homem e menos presente na mulher. É a oxitocina mais no homem do que na mulher, mas elas praticamente, do ponto de vista molecular, são muito semelhantes. Então, a oxitocina ela leva ao estímulo de uma série de comportamentos, por exemplo, estímulo do comportamento maternal, de proteção do filhote, por exemplo, diminuição da agressividade em relação ao parceiro ou companheiro, enquanto que a vasopressina, por exemplo, que é mais aumentada, né, no homem, ou tem receptores em maior número no homem, gera uma agressividade maior, por exemplo.
Mas o fundamento aí é que a oxitocina ela tem altos picos durante o orgasmo e ela desencadeia, por sua vez, a liberação de um outro neurotransmissor que é fundamental aí no sentimento de prazer que advém justamente da criação do vínculo e do ato sexual, por exemplo, que é a dopamina, né? A dopamina A dopamina que é muito conhecida no exercício. Né? Isso, como as endorfinas também. E é justamente esta que gera aí todo um conjunto de sensações cujo final é o prazer. Tá, antes da gente tocar nesse assunto, vou até deixar ele para depois, porque daqui a pouco a gente vai ter que entrar naquela abertura, né? O que eu chamei ali da droga que mantém junto, né? Mas deixa eu perguntar aqui a Maria Alves, como é que fica essa questão dessa permanência no casal? Quer dizer, essa tendência da mulher que gera, que dá continuidade à espécie, é um fator que solidifica essa ideia de maior permanência das relações, realmente? As minhas pesquisas, a gente foca em gênero e nós trabalhamos pela perspectiva, por exemplo, cultural, inclusive do paradigma patriarcal. Então, por exemplo, existe toda essa parte que a Cibele está colocando, sem dúvida, inclusive de uma maneira bela, ela expõe, mas, por outro lado, nós temos uma sociedade que foi criada, que se estruturou em termos de relações de gênero, criando-se, reforçando, né, essa parte instintiva que a pessoa traz no seu si mesmo, pelo mito, inclusive, do amor materno. E dentro dessa construção, esse mito realmente se materializa e, nesse momento histórico nosso, existem, inclusive, já países que estão se preocupados com várias mulheres que também já não querem mais ter a experiência da maternidade. Então, eu vejo assim, muito interessante, porque essas pesquisas, né, que realmente comprovam, e é verdadeiro, vocês comprovam pela perspectiva quantitativa, a qualitativa vem e diz, olha, nós temos estruturas de comportamento que nós internalizamos e que modificam a nossa maneira de ser. E, portanto, nós temos hoje uma mulher moderna, essa atual, né, que trabalha e que sai e que ela, na realidade, está fazendo uma opção por uma maternidade que até então era de 18 a 25 anos, ela está se postergando. É verdade. Então, são situações que nós temos comprovado, comprovação não, porque eu acho que eu falo de horizontes. Existem, por exemplo, essas evidências, entre aspas, também nas histórias de vida dos nossos sujeitos. Então, ao homem, dentro dessa perspectiva do patriarcado, é incentivado. O homem iniciava a sua vida sexual antes com as prostitutas. Eles tinham as prostitutas e eles mantinham suas relações familiares. Existia uma certa conivência entre essa parceria, esse casal, essa família nuclear desse comportamento estável. Ele tinha os seus filhos ali e ele tinha seus outros amores, e essa mulher não. Essa mulher era realmente a mãe dos filhos. E isso não significa que ele não tinha filho com outras, né? Por isso, inclusive, que a paternidade nem sempre ela é assumida. O homem ainda não aprendeu a assumir a paternidade, né? Então, são questões que nós realmente pesquisamos e que elas são ricas, né, em termos bastante, assim, do ponto de vista da da sociedade, sociedade, mutação que nós temos, isso, em termos é culturais. enorme, a mudança é cultural. Bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo, mas nós voltamos já já, rapidinho.